Você já ouviu falar sobre colorismo? Estou trazendo esse assunto aqui porque a minha ficha tem caído cada dia mais sobre como que isso é importante pra gente. Vocês estão me vendo aqui. Vocês estão vendo o tom da minha pele, vocês estão vendo os traços do meu rosto. Vocês podem ver que o meu corpo ele é um corpo largo. E o que isso tem a ver com tudo, né? E com esse papo de colorismo. Bom, colorismo, também chamado como pigmentocracia algumas vezes, é um termo que foi usado pela primeira vez por uma pessoa chamada Alice Walker. Em 82, ela estava ali divulgando estudos sobre racismo estrutural. E esse termo serve para explicar muita coisa, principalmente para gente que é brasileiro, brasileira, e que tem tons de pele como o meu. É importante a gente saber isso para a gente identificar muitas vezes se a gente está sofrendo racismo ou não, porque pessoas com um tom de pele como o meu, que são às vezes muito brancas para tal questão ou muito escuras para outra, a gente às vezes fica num limbo, né? Às vezes há uma dificuldade de identificação e de pertencimento de algum grupo. Mas o que está vindo à tona atualmente é que sim, isso aqui também é um tom de pele negro, porém um tom de pele negro claro. Mas isso não é deixar de ser negro. E por muitos anos, a gente for olhar assim, na história do Brasil, dá pra gente entender por que a gente foi desvinculado desse grupo de negro, por que, por exemplo, o IBGE tem um termo que é pardo, sendo que isso não é uma cor, né? Existe branco, existe preto, existe um pardo ali no meio do caminho. O que é isso? E eu tenho lido muito a respeito, especialmente uma escritora, uma filósofa, que é a Djamila Ribeiro, que tem me trazido mais clareza sobre esses assuntos. Então eu vou compartilhar aqui, tá bom? Basicamente, o que é importante a gente entender com relação a isso? No período de colonização, né, veio muito africano para o Brasil, obviamente. E no Brasil, mais ou menos em 1910, começou um plano de governo que tinha como meta embranquecer a população brasileira. Então, em 1920, ele começa a chegar muito imigrante, principalmente europeu, né, italiano, por exemplo. A gente vai para o sul do Brasil, obviamente a gente vê claramente aquele tom de pele, o olho azul, né, a gente tem, obviamente, essas referências europeias. E isso foi um processo político, né, a sociedade começou a se embranquecer no Brasil politicamente. Então, é muito bizarro pensar nisso. Então, com a chegada de tanta gente de pele clara, naturalmente, começou a ter uma miscigenação ali, politicamente, né? Foi tudo planejado politicamente. Então, começa a aparecer no Brasil mais e mais pessoas que têm um tom de pele não retinto, não negro mais escuro, mas que sim, ele não é branco, ou pessoas, às vezes, que têm um tom de pele branco, mas tem traços, né, de um negro mais retinto, e essa mistura que é o Brasil. E também, muito estrategicamente, né, a política, o Brasil começou a contar pra gente que, tipo, o Brasil é de todo mundo, tem índio, tem branco, tem mulato, é todo mundo misturado, não tem esse negócio. E tem sim, né, gente? É importante a gente saber onde que a gente tá ali, porque existe uma estrutura. E é por isso que a gente fala de racismo estrutural, porque essa estrutura coloca a gente em situações de privilégios ou não, de desvantagens ou de vantagens, de situações que possam ser constrangedoras, injustas ou não, que te coloquem realmente na frente, na posição de algum lugar especial. Por isso que é importante falar de colorismo, tá bom? Então, esse termo colorismo, ele ajuda a gente a entender que, por exemplo, pessoas com tom de pele como o meu são negras, mas são negras que têm privilégios. São negros que talvez não sofram um racismo tão direto, tão intenso, quanto pessoas que têm um tom de pele mais negro que o meu. Mas é importante lembrar a origem de todos nós, que é, né, realmente que a gente vê na colonização, que a gente vê na história, que é sim essa origem negra. É difícil às vezes assumir, entender isso, porque foram tantos anos colocados na nossa cabeça que não. E gente, eu e milhares de outras brasileiras fazendo progressiva, fazendo tudo para parecer XYZ, maquiagem, gente. Vamos pensar no que é um contorno de maquiagem, uma técnica de contorno para afinar o nariz, para afinar o rosto. Essa necessidade de usar roupas que disfarcem quão largo o teu quadril é. Alô? Isso tudo, um quadril largo, um nariz largo. Isso é uma consequência genética, de origem histórica, né? Que muitas vezes vai revelar a tua origem africana, né?
tem muitas questões interessantes por aí. E por fim, para finalizar um pouco dessa introdução nesse assunto de colorismo, porque se alguém quiser saber mais, vai encontrar muita coisa na internet, muitos livros, a Djamila traz de uma forma muito organizada teorias sobre isso e democratiza muito esse acesso a esse tipo de informação. E ela cria ali uma lista de estereótipos que se tem com relação à mulher negra na sociedade. Isso é muito interessante de pensar, porque clareia muitas dúvidas que a gente tem sobre isso. E aí, então, a Djamila, ela traz os 3 mitos mais fortes que a sociedade enxerga com relação à mulher negra. São eles. Tem primeiro, que é a mulher negra forte, barraqueira. É aquela mulher que agarra tudo, que tem garra, porque ela não desiste de nada, ela tem um corpo forte, sabe? Já viu esse tipo de estereótipo por aí? O outro mito que a Djamila coloca é o mito da mãe preta, que é aquela senhora negra, senhora que geralmente tá com aquele paninho na cabeça, é aquela senhora que limpa, que cozinha, que cuida, ela é a serviçal, ela abaixa a cabeça, sabe? É a tia Anastácia. Esse é o estereótipo que é chamado de mito da mãe preta. E por último tem um outro estereótipo aí importante, que é a mulata exportação. Mulata exportação, ela já é uma negra mais aceitável para a sociedade, quando o assunto é o tom de pele dela, né? Porque ela já não é negra retinta, ela é uma negra mais clara. E a sociedade coloca ela como aquela mulher sensual, aquela mulher fogosa, pro gringo ver, né? Ela é da cor do pecado, e todos esses termos que sexualizam, né, o corpo da mulher negra, talvez de pele mais clara. Então é importante entender que todos esses 3 perfis fazem parte sim de um grupo de negros, mas é claro que uns têm mais privilégios do que o outro, sofrem outras dores também, cada uma com seu contexto ali. É muito importante entender isso, porque quando a gente pensa, por exemplo, na mulher retinta, na mulher negra com a pele mais escura, qual que é a associação que vem? Vem uma mulher pobre na mente das pessoas, né, nesse imaginário cultural. Mas a gente precisa falar sobre isso para entender, né, que todas somos negras, temos privilégios, eu tenho privilégios pelo meu tom de pele, pelos meus traços, por tudo. Tudo isso aqui é uma constituição, né, que faz eu ter um vínculo com a sociedade diferente que uma mulher com uma pele mais escura que eu vai ter. Bom, gente, então esse foi um breve assunto, Bom, esse foi um breve papo sobre colorismo, porque eu percebi que muita gente não conhece esse termo e eu acho muito importante a gente começar a entender isso. Porque talvez você, que tenha até um tom de pele parecido com o meu, ache que nunca sofreu racismo. Mas na verdade talvez você sofreu. Talvez, não, eu poderia dizer que você sofreu, mas talvez não tenha sido aquele racismo que você está achando que é o oficial, que é quando é uma violência, que é uma coisa mais direta. Mas, gente, o racismo, ele tá na sociedade, é o racismo estrutural. Você não tem escolha. Em qualquer espaço, as pessoas vão olhar de um jeito diferente, as pessoas vão tomar decisões políticas de um jeito diferente, isso vai te afetar, né? Dependendo do teu tom de pele, isso vai te afetar. Então é importante a gente saber o que é colorismo, pra gente entender esses privilégios e pra gente se posicionar também. Isso gera uma sensação de pertencimento para quem precisa, para quem tá ali naquele limbo do pardo, né? E gera consciência, gera educação. Eu espero que esse vídeo tenha te acrescentado alguma coisa importante, alguma coisa relevante. Fica à vontade para os seus comentários. E se houver algum ataque, eu tô bem, isso não me atinge, porque eu sei que existe vários discursos para falar que mas você tá sendo conveniente, aí você tá aproveitando a moda desse assunto e agora se assumindo. Não, na verdade eu tô me educando, né? A gente tá cada dia mais criando consciência sobre esse assunto. Por isso que eu sinto que é um momento legal para falar sobre esse assunto com pessoas que não estão aqui só para falar de marketing digital, que é geralmente o assunto que eu costumo falar. Obrigada por me ouvir. Se você achou esse tema relevante, pode compartilhar esse vídeo, tá bom? Obrigada, dá aquele like e até mais.